O dia em que a minha mãe viu um lobisomem, eu estava lá. Bora pro relato? Me chamo Luiz e tenho 53 anos de idade. E quando isto aconteceu, eu tinha por volta dos meus 12 anos. E isto aconteceu na mesma casa que os meus pais moram até hoje. Mas naquela época as coisas eram diferentes. Haviam poucas casas perto umas das outras. As ruas eram de chão e havia bastante mato em volta. A casa que eu morava tinha na parte da frente um muro bem baixo. Até quando eu estava com preguiça de passar pelo portão, eu ia logo pulando o muro. Mas conforme a gente ia indo para trás da casa, o terreno ele tinha um declive, uma descida, e o muro dos fundos da casa ele era muito alto. Mesmo assim, eu gostava muito de escalar e pular aquele muro, só que eu tinha bastante dificuldade por causa da altura, pois no terreno vizinho tinham muitos pés de frutas. Tinha poncã, tinha morango, tinha gavirova, entre outras frutas que eram plantadas naquele terreno. Eu, naquela época, já ouvia muitos relatos sobre lobisomens, que tinha aparecido um aqui, outro ali, e desde aquele tempo, só de ouvir as histórias, eu já me borrava de medo. Nós tínhamos um cachorro de porte médio chamado Bugre, pois a sua pelagem era toda preta. Ele era um dos meus melhores amigos. Nossa casa era feita toda de madeira, daquela mais baratinha possível. As paredes elas eram finas e até um inseto cantando para o lado de fora a gente conseguia ouvir. E a minha cama, que era num quarto improvisado, era bem encostada na parede. Muitas vezes eu colava o ouvido na madeira e ficava escutando as coisas lá fora. Em uma certa noite, eu fui me deitar por volta das 8 horas, pois naquele tempo a gente não tinha TV, escurecia muito cedo e não tinha nada para fazer. E já era de madrugada quando eu acordei como que alguém pulando o muro. Foi uma batida pesada no chão e eu comecei a ouvir passos pesados vindo em direção ao meu quarto. Alguma coisa chegou bem perto da parede aonde estava a minha cama e eu comecei a ouvir uma respiração pesada, como se estivesse meio que sem ar. E logo eu percebi que aquilo não era uma pessoa, pois o meu corpo se arrepiou todo. Eu estremeci dos pés à cabeça. Bom, eu congelei na cama, parado ali, não conseguia me mexer e mal conseguia respirar. Quando de repente o meu cachorro, o Bugre, pulou naquela coisa e eles começaram uma briga muito feia. O barulho desta luta acordou as pessoas que estavam na casa e de repente aquela coisa saiu correndo para os fundos da casa. E a minha mãe rapidamente correu até um dos quartos aonde dava para os fundos da casa e abriu a janela, achando que se tratava de um ladrão. Mas quando ela abriu a janela, ela conseguiu ver algo sinistro pulando o muro dos fundos, e aquilo não era um ladrão.
Ela o descreveu como um cachorro muito grande, bem escuro, com orelhas grandes e rabo. E aquela coisa pulou aquele muro com muita facilidade. E ela, sem reação, ficou ali olhando aquela coisa pulando o muro e correndo para o mato até desaparecer. E eu acreditei na minha mãe. Eu não vi, mas eu ouvi. E eu garanto para vocês que foi um barulho aterrorizante. E depois deste dia, o meu medo e fascínio por esta criatura só aumentou. E é claro, eu arrastei um pouquinho a cama da parede e com certeza não saía para fora depois que anoitecia. E este foi o meu relato pessoal do dia que eu tive uma experiência sobrenatural com um lobisomem. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.